Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos estar iniciando hoje o estudo do livro de Colossenses. Para quem já assistiu os vídeos do Abacuque, viu que nós trabalhamos de uma forma bem didática e de capítulo a capítulo, versículo a versículo. Quem não se inscreveu, quem não assistiu ainda esses vídeos, se inscreva no nosso canal, entra lá, assista, acompanhe esses vídeos, deixe seu like, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos estar trabalhando um pouquinho da parte introdutória do livro, para que vocês conheçam o pano de fundo em que se desenrola todo o contexto da história, tá bom? Então, nos acompanhem e não se esqueça de se inscrever e deixar ali o seu like, tá bom? A cidade de Colossos. Então, a Epístola aos Colossenses, segundo os comentários de Russell Shedd, ela faz parte das chamadas Cartas da Prisão, ao lado de Efésios, Filipenses e Filemão. A data provável em que foi escrita é por volta dos anos 60, 62 e 63, por aí, da era cristã. Nesse período, Paulo estava vivendo em prisão domiciliar em Roma, segundo consta no Atos 21:17, 28:16 e do 30 ao 31. Ele morava em uma casa alugada, onde ele tinha uma certa liberdade para receber visita de alguns irmãos que lhe colocavam à parte dos acontecimentos da igreja. Quais eram os amigos e companheiros que se encontravam com Paulo? Então, Paulo, como eu já disse, ele se encontrava em uma casa alugada, estava com ele o seu grande amigo e discípulo Timóteo, que, segundo Shedd, saboreava das suas palavras, deleitava-se com seus ensinamentos. E ainda estava também Aristarco, Marcos, Onésimo e Lucas, o médico e amigo. E nessa ocasião, Paulo recebeu a visita de Epáfras. Quais eram os motivos da visita de Epáfras? Embora Paulo não conhecesse pessoalmente Colossos, por meio de Epáfras ele tomou conhecimento dos detalhes do que vinha acontecendo naquela comunidade de fé. O problema central levado até Paulo dizia respeito à infiltração de alguns falsos mestres que, a pretexto de ensinar, estavam oferecendo aos crentes um conhecimento contrário ao que Epáfras havia recebido por ocasião de sua conversão. Essa situação estava causando preocupação ao pastor daquela igreja, que demonstra ao relatar os fatos sua dificuldade em confrontar aqueles mestres devido à complexidade da doutrina que eles apresentavam. Tratava-se de uma nova doutrina que mesclava elementos filosóficos e judaicos e que estavam confundindo os cristãos incautos. Qual era o propósito da epístola? Primeiramente, combater as heresias que ameaçavam a igreja de Colossos, resguardar a sã doutrina e evidenciar a supremacia de Cristo, corrigir problemas éticos e de condutas na igreja. Assuntos tratados na epístolas. Primeiramente, ele trata da centralidade de Cristo. Cristo é tudo em todos. Fala também da oração. Paulo se apresenta ali à comunidade e se coloca como intercessor dela, pedindo a Deus que lhes conceda crescimento, graça, maturidade. E fala um pouco do ministério de Paulo, que foi por meio do trabalho que Paulo desenvolveu ali em Éfeso, que surgiu a igreja então de Colosso, conforme nós vamos ver. Fala da refutação, os argumentos que Paulo utilizou para combater as heresias.
E também trata no terceiro e no quarto capítulo sobre os imperativos éticos, a necessidade de uma nova conduta do crente, de uma nova vida em Cristo. Como que está organizada a epístola? Segundo o estilo paulino, a carta aos Colossenses apresenta duas partes. A primeira, como eu disse, ela tem um aspecto doutrinário, que vai tratar ali sobre cristologia, sobre eclesiologia, vai apresentar temas como salvação, redenção e muitas outras coisas. E também tem a parte pastoral de Paulo, onde ele coloca ali alguns aspectos direcionando os colossenses para refletir um pouco sobre a nova conduta do crente. Capítulo 1, capítulo 2. E no capítulo 3 e 4, ele coloca assim a aplicação dos conhecimentos que ele colocou nos dois primeiros capítulos. Primeiro ele ensina e depois ele convoca os crentes a aplicarem os ensinamentos. Então, Paulo ele destaca o valor tanto do conhecimento quanto da experiência. Ele não separa essas duas coisas porque elas têm que caminhar juntas. Se por um lado o conhecimento sem a prática se torna estéril, por outro, a prática sem o conhecimento é porta aberta para as heresias. Então é importante que o crente esteja alicerçado no conhecimento e numa vida prática de relacionamento com Deus. Qual era o destinatário? Essa epístola ela foi escrita aos santos e fiéis de Colossos. Paulo orienta ainda para que essa carta ela fosse também compartilhada com a igreja de Laodiceias, conforme consta no capítulo 4, verso 16, dada a relevância do problema tratado nessa carta. Tema central. O tema central da carta é Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo refuta as heresias de Colosso afirmando a supremacia de Cristo. Conforme ele coloca, Cristo é o Senhor da criação. Capítulo 1, verso 16. Cristo é o cabeça da igreja. 1:18. Cristo é Senhor da igreja. Também 1:18. Sendo Deus, Cristo é também Criador. Ele não é criatura, mas sempre existiu desde o princípio, segundo consta em João 1, verso 1. Ele é chamado de primogênito porque nele foram criadas todas as coisas. O ponto central é que Cristo é superior a qualquer criatura, seja homem, animal ou ser celeste, conforme nós vamos ver no transcorrer dessa apresentação, o motivo pelo qual ele coloca Cristo como primogênito e evidencia a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Cristo é o porquê da criação, ele é a razão primordial da criação. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Sem Cristo, nada poderia subsistir, segundo consta em Colossenses 1,17 e em Hebreus 1,3. Tudo foi criado nele e por ele, na direção dele. Vamos ver um pouco do contexto histórico. Primeiro conhecendo a cidade de Colosso. A cidade de Colosso era uma dentre 3 cidades situadas a cerca de 160 quilômetros de Éfeso, no vale do rio Lico, um afluente do Meandro. Ficava na parte sul da antiga Frígia, na Ásia Menor, que hoje corresponde à atual Turquia. No passado, havia sido uma importante cidade comercial que se destacava na produção têxtil. A lã era a matéria-prima mais utilizada naquela época. Então, para atingir a lã, eles utilizavam uma tinta chamada colosso. Então, daí a origem do nome dessa cidade.
Durante algum tempo, as 3 cidades do Vale do Rio Lico, como Colossos, Hierápolis e Laodiceia, cresceram e prosperaram igualmente. Mas aos poucos, Colosso foi ficando para trás. Um grande terremoto de proporções enormes destruiu aquela região. Colossos nunca mais conseguiu se levantar. E no tempo de Paulo, ela era uma cidade pequena e sem grande importância. Como que era a igreja de Colossos e como que surgiu? Pouco se sabe a respeito da fundação da igreja de Colossos. O livro de Atos não registra especificamente uma visita que Paulo houvesse feito a essa cidade. No entanto, em sua terceira viagem missionária em Éfeso, Paulo pregou a mensagem para uma grande multidão, dentre os quais judeus, gregos que moravam na região estavam presentes. Possivelmente, dentre os que, ouvindo a palavra, se renderam a Cristo, se encontrava Epáfras, que residia em Colossos, e também Filemão. Os moradores de Colosso, de modo geral, eram pagãos. A igreja de Colossos mesclava entre pessoas vindas do paganismo ou vindas do judaísmo. Essa mescla acabou favorecendo um sincretismo religioso, compondo as heresias que ameaçavam a sã doutrina daquela igreja. Quais eram essas heresias? Havia alguns falsos mestres infiltrados na igreja que estavam disseminando heresias. Fato este que comprometia a sã doutrina e estava causando uma grande preocupação no pastor Epáfras, que, como nós já vimos, procurou Paulo em Roma para se aconselhar com ele, já que não tinha preparo suficiente para lidar com tais questões. Aí nós vemos a necessidade da preparação de um ministro, de um pastor, na condução do seu rebanho. Tratava-se de uma mistura do velho judaísmo com o gnosticismo nascente. Paulo se refere a ela como uma falsa doutrina, uma falsa filosofia. Eles se colocavam como os detentores de um saber espiritual secreto e prometiam aos que aceitassem passar por uma iniciação para atingir a plenitude espiritual, uma maior ligação com Deus. Dentre os ritos de iniciação, mesclava o cerimonialismo e o ascetismo, que era resultado da fusão dos ensinos judaicos com a falsa filosofia. A visão gnóstica propunha a existência de inúmeras emanações de Deus, que era como se fossem os raios que emanam do Sol. Essas emanações, ou éons, eram consideradas entidades espirituais, isto é, eram tidas como anjos que deviam ser venerados. Daí eles estimulavam a adoração aos anjos. Para eles, Cristo era visto apenas como mais uma dessas emanações, um anjo entre muitos outros. Esse tipo de ensino negava a obra salvadora e diminuía a pessoa de Cristo. Para os gnósticos, a matéria era má, e Deus, sendo santo, ele não poderia habitar em um corpo humano, e muito menos entrar em contato com a matéria. Então aí a gente já vê a negação de Cristo como Deus. Desta forma, para eles deveria haver uma série de emanações de Deus em sua criação, e Cristo seria apenas mais um. Acreditava ainda em um universo espiritual poderoso que fazia uso das coisas materiais para atacar a humanidade. Criam que seres angelicais governavam sobre os corpos celestes e tinham o poder de influenciar os acontecimentos da Terra, como astrologia. Trata-se da astrologia. Paulo chama isso de rudimentos do mundo. Além dessas heresias vindas do Oriente, havia outros procedentes do legalismo e judaísmo. Os seus mestres acreditavam que o rito da circuncisão era benéfico para o desenvolvimento espiritual. Ensinavam que a lei do Antigo Testamento, especialmente no que diz respeito às regras alimentares, ajudava a alcançar a perfeição espiritual, além de estimular também a circuncisão.
Os gnósticos, por sua vez, também relacionavam uma série de normas relativas ao que era mal e o que era bom. Com essas regras, eles procuravam um meio de controlar a matéria, já que haviam chegado à conclusão de que ela é má. Seria uma forma de controlar a natureza humana, enquanto buscava a perfeição. Então, esse talvez seja o grande erro do crente, que quando ele se converte, ele acredita que a natureza pecaminosa dele vai desaparecer. E de repente ele se dá conta de que ela continua ali. E ele não sabe como fazer para combater essas inclinações pecaminosas. Então é onde, por falta de conhecimento, acaba enveredando por caminhos perigosos. Segundo essa linha de raciocínio, eles criavam duas práticas. Na primeira linha de pensamento, eles acreditavam que a matéria só poderia ser dominada através da disciplina rígida e pelo ascetismo. O que isso na prática significa? Significa a privação do corpo de alimentos, autoflagelação, coisas desse tipo. A outra linha de pensamento, ela pendia para o hedonismo e dizia que era aceitável envolver-se com qualquer tipo de pecado, já que a matéria era notoriamente perversa. Então, essa outra linha de pensamento, eles acreditavam, bom, já que a carne ela é má, não tem como mudar isso, e ela não vai afetar a parte espiritual, então tudo que você fizer no corpo não vai atingir o espírito. Então, com isso, ele se sentiu na liberdade de fazer o que eles bem entendiam. Nessa linha de pensamento, eles afirmavam que a parte espiritual não tinha ligação com a matéria, então o que era próprio da matéria não atingia o que era espiritual. Sendo assim, o pecado era aceitável. Parece que esse pensamento agradou em cheio a igreja de Colossos, que ainda neófitos na fé cristã e com muita dificuldade de lidar com a questão do pecado, acharam viável esse pensamento. Tornaram-se, então, presas fáceis para os falsos mestres que adentraram na igreja e estavam propagando esses falsos ensinamentos. Paulo conhecia muito bem esse tipo de pensamento e tratou logo de refutar essas heresias, evidenciando a supremacia de Cristo e conferindo na carta não só o propósito de desfazer as muitas mentiras e sua inutilidade, mas também de promover a devoção exclusiva a Cristo como perfeita e suficiente cabeça da igreja. Paulo ele destaca que a divindade de Cristo e a sua obra na cruz eram elementos plenamente suficientes para a refutação de todos aqueles ensinamentos judaicos e filosóficos. De forma incisiva, Paulo ele derruba todos aqueles sofismas. Ele destaca que o mistério que nos interessa é Cristo, o que já foi revelado a nós. Então, de nada importa os mistérios gnósticos. Se conhecemos a Cristo, não precisamos inquirir sobre nenhum outro mistério religioso ou filosófico. Cristo nos basta. Vamos ver a aplicação desses ensinamentos. Nos 2 primeiros capítulos, Paulo ele aborda questões doutrinárias. Já nos 2 últimos, ele faz uma aplicação prática do que ensinou. Paulo ele fala claramente qual é o problema da humanidade, é o pecado. E de nada adiantaria as ordenanças e os rituais para combatê-lo. O apóstolo Paulo ele fala de coisas que realmente são necessárias para o crente. O que realmente importa na vida do crente é a nossa vida com Cristo e em Cristo. Porque se de fato somos uma nova criatura, nossa vida ela tem que servir de testemunho de que Cristo habita em nossos corações. Dessa forma, temos que abandonar as velhas práticas, os velhos hábitos e pensar em tudo o que procede do alto, tudo o que é bom e honesto e digno. É nisto que devemos pensar, e não em tipos de alimentação, em coisas desse gênero. Ao invés disso, eles deveriam, assim como nós, nos preocuparmos em combater a prostituição, a avareza, as impurezas, pois essas sim são coisas que provocam a ira de Deus sobre o homem. Então, essa primeira parte aqui
é a parte introdutória, e nos próximos vídeos nós vamos entrar já no texto bíblico, e ali nós estaremos apresentando em detalhes, versículo a versículo, o tema da carta. E eu espero vocês, e se você não se inscreveu, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.